Vamos então conversar sobre o rompimento da barragem da Vale lá em Minas Gerais, que matou muita gente em Brumadinho. Contagem de mortos não está finalizada ainda, mas tem muito para a gente conversar sobre isso aí. Uma visão libertária de livre mercado em cima do caso. Mas antes de tudo, confissão. É muito difícil falar desse tipo de assunto por uma série de motivos. O primeiro é o óbvio, é um crime gigantesco e muita gente morreu. Então você tem essas pessoas, você tem as famílias das pessoas, você tem quem teve a vida destruída além de qualquer reparo nisso, e você tem todo o resto da população brasileira, do mundo, sei lá, que está sensibilizada por isso. Então é muito difícil você fazer um vídeo do tamanho que ele tem que ser, com todos os detalhes que ele tem que ter, sem alguma coisinha escapar e alguém se ofender e sei lá, achar que eu tô tirando sarro ou alguma coisa assim. Então só pra deixar claro, isso aqui é sério pra caramba e eu tô tentando tratar isso da maneira mais séria possível. E eu não consigo nem imaginar como deve ser passar por uma coisa dessas. Mas se alguma coisa sair, sabe? Porque você tem que sempre se preocupar com esse tipo de coisa, mas vou deixar isso claro. E segundo, é irritante falar desse assunto porque você tem que ficar desfazendo um monte de argumentos porcaria que são feitos por gente que tá tentando politizar a coisa. Porque enquanto o evento tava acontecendo, a gente nem sabia ainda se tinha terminado, mas já tinha gente querendo colocar culpa, já tinha gente querendo falar, foi porque votou, foi porque achou não sei o quê. Maluco falando assim, não, porque a cidade elegeu o Bolsonaro com 60% dos votos, então, sabe, uns negócios assim que te atinge como um ser humano num nível mais profundo e torna difícil falar de certos argumentos sem ter aquela raiva interna vindo e falando, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que explicar isso. Mas tem um monte de gente que tenta capitalizar isso politicamente, estoura com o debate inteiro, então isso torna mais difícil falar desse assunto. Isso posto, vamos lá. Uma visão libertária em cima disso, uma visão de quem defende propriedade privada, de quem defende liberdade de mercado, de quem defende livre associação em cima disso aqui. Porque, claro, logo depois desse crime, muita gente tava falando, mas né, a galera libertária que fica defendendo o direito ao lucro, eu tive que ler isso. Direito ao lucro, ok. Não, olha só, a empresa é privatizada, não, é o capitalismo, você tem uma porrada de coisas rolando em cima disso, e é uma daquelas coisas assim, que pelo menos é bom que você tem mais acusações, mais ataques vindo pra galera libertária, como eu, pra libertários que defendem liberdade de associação completa, liberdade de negócio, que defendem propriedade privada. Porque você pensa, bom, pelo menos nós estamos sendo mais considerados no debate, mas basicamente todos os argumentos demonstravam um desconhecimento completo de o que seria uma visão libertária desse evento, né? Qual seria uma visão de livre mercado desse evento. Porque daí foi aquela legião de gente falando, isso aqui é o capitalismo. Como se você não tivesse poluição em regimes comunistas, que teve pra caramba. Eu sei que não é argumento, mas é bizarro como você tem tipos de argumentos tão facilmente respondíveis assim sendo jogados, mas enfim. Vamos lá, primeira coisa. Isso aqui é um crime porque isso aqui é uma violação de propriedade privada. Libertários defendem propriedade privada. Eu tive que ler maluco falando, não, mas isso aqui é a consequência do direito ao lucro. Me encontra um libertário que defende que você tem direito natural ao lucro. Não, você tem um direito de livre associação e você tem o direito de fazer o que você quiser, contanto que você não agrida os outros. E se você agredir a propriedade dos outros, ou o corpo dos outros, a vida dos outros, se você violar a propriedade privada dos outros, a regra é muito simples. Tem que se fuder mesmo e acabou. Quem viola a propriedade privada, numa visão libertária, quem viola a propriedade privada deve, no absoluto mínimo, restituir essa propriedade ao estado anterior como se nada tivesse acontecido ou o máximo possível nessa direção. Mas é impossível. Mano, você vai ter que fazer. Mas é muito difícil. Eu não me importo. Mas a empresa vai falir. Foda-se. Essa é a visão libertária. E isso já tinha um artigo lá do Instituto Miss Brasil, lá em 2015, quando deu o crime em Mariana, que vale a mesma coisa aqui. Quando deu isso lá atrás, eles falaram, cara, olha, assim, se tiver que liquidar ativo da empresa, liquidar a empresa, liquidar ativos dos acionistas, que são donos também, mano, vai ter que fazer, acabou. Vai ter que restituir todas as vítimas ao estado original delas. Mas como é que você restitui uma vida? Isso é outra discussão, cara, o fato é que vai ter que fazer. É o que vai acontecer com justiça estatal? É claro que não.
vai ter uma multa ambiental, né, porque daí o Estado ganha esse dinheiro, e as vítimas vão ficar esperando. E isso não falta caso para prová-lo. No Rio de Janeiro tem mais de 20 anos que os pescadores estão esperando restituição da Petrobras por causa de poluição lá. A multa ambiental foi cobrada. E Petrobras é estatal, vale lembrar, né? Ah, não, mas... A galera usa, ah, não, mas estatal não, né? Porque se o Estado fosse... Enfim, você tem os caras lá 20 anos esperando restituição. Por quê? Porque, cara, na moral mesmo, não é interesse do Estado. Você tem um puta de conflito de interesses do Estado em cima disso. Porque o Estado é acionista da Vale, da Petrobras também, mas da Vale, recebe imposto da Vale, a Vale pesa no PIB pra caramba, então você punir a Vale como deveria ser punida, como libertários defendem que tem que ser punida, se tiver que falir, se tiver que transferir a empresa inteira para as vítimas que transfirem, se você fizesse isso, o Estado ia ser gigantescamente prejudicado, mas logo ele que julga. Ou seja, você tem um puta de um conflito de interesses bizarríssimo acontecendo aí, e além disso você tem uma gigantesca impunidade rolando. Porque isso é uma das coisas fundamentais na análise do crime. Você tem várias coisas que levam alguém a cometer um crime. Certo? Você não conseguiria nem listar todas elas, é muito fácil. Mas um deles, muito importante, é a impunidade. É você saber que não vai dar nada. Se você pode cometer um crime e não vai dar nada, você comete. Isso explica pequeno crime, isso explica violência doméstica, isso explica um monte de coisas e explica esse crime que a Vale cometeu. Porque você já tem o histórico. Mariana. Cara, aquilo ali era pra acabar com a empresa. Porque a gente pode até discordar da pena, do tamanho da restituição e tudo mais. Mas eu duvido você encontrar alguém, que não seja os advogados da Vale, provavelmente, que ache que foi restituído. Não. Ela acabou se ferrando mesmo e vai se fuder muito menos do que deveria. Então você tem uma impunidade acontecendo. Você já tem isso lá atrás. Você tem uma série de casos. Isso não é só em crimes como como crimes de poluição, esse tipo de coisa, porque poluição é crime dentro de uma ótica libertária, vale lembrar, ok? Você está colocando uma coisa na minha propriedade que eu não quero, você está invadindo a minha propriedade, retire-a, certo? Você tem uma série de crimes nesse, mas a própria Vale já tem histórico disso. Você tem uma puta impunidade rolando ali, então o que acontece? Você fala, bom, se der um desastre, a gente sabe que a gente não vai ter que arcar com os custos completos disso aqui, então você se torna displicente. Se soubesse que fazer esse tipo de coisa, que fazer esse tipo de... Ainda é difícil encontrar uma palavra também, porque assim, é negligência, mas tem mais um monte de coisa no meio, mas enfim, se fizer esse tipo de merda, acho que é uma palavra boa pra descrever, se soubesse que faz esse tipo de merda e vai se fuder, pode ser que ia fazer, mas muito menos, né? Maluco sempre corre risco. Agora, se tivesse se fudido lá atrás, não só em Mariana, mas em outras coisas que fez antes, né, não só a Vale, mas outras empresas, se fosse sabido que se você cometer um crime desse tamanho, você vai se fuder gigantescamente, duvido que ia ter toda essa, no mínimo, imprudência, no mínimo, essa irresponsabilidade, negligência gigantesca aqui. E aí a galera fala, mas olha, é a Vale, porque é uma empresa privada que tá poluindo, né? Então a culpa é da empresa privada. Mas de quem? E assim, parênteses. Ninguém que defende livre mercado, libertarianismo, quer dizer que se você não tivesse o Estado, se você tivesse uma privatização completa, que nunca ia ter crimes, que nunca ia ter problema, que ia estar tudo sempre certinho. Não, de novo, me acha um libertário que fala disso. Que eu vou dar uma bronca nesse cara que, meu Deus do céu, vai parecer um caminhão de tora virando em cima do cara. Ninguém acha isso. O que libertários defendem é, primeiro, ética, claro, mas que um sistema libertário teria muito melhores incentivos para a promoção de justiça e criminoso ia se fuder muito mais. É isso que a gente defende. Ok? Então, assim, ninguém tá dizendo que se você acabasse com o Estado, nenhuma empresa ia inventar um meme com a minha cara. Eu achei... O tamanho da desonestidade dos caras é gigantesco. Como se falasse assim, não, porque daí nunca vai ter problema. É claro que vai ter. E aí o cara vai se fuder e os incentivos são para que tenha menos, ok? Mas estão falando, porque a Vale, né, que fez isso aí, estoura a barra de tantos anos. Mas escuta, pera, de quem que é o trabalho de julgar, decidir uma punição e executar a punição em cima de quem comete esses tipos de crimes? Ou todos os crimes, né, no caso, no Brasil. Não é uma empresa privada, se chama justiça estatal. É a responsabilidade dela fazer isso.
de ir atrás, de fiscalização também, a gente vai falar de fiscalização lá na frente, mas a responsabilidade pela punição aqui é de um tribunal estatal. E volta para aquela coisa que eu falei lá atrás, é um tremendo de um conflito de interesses e claramente ele está falhando em fazer isso. Claramente você tem uma organização estatal que está falhando gigantescamente de maneira imperdoável em punir quem cometeu um crime, cara. Então vamos entrar no detalhe do conflito de interesses. Primeiro, a Vale é uma empresa privada. É e não é. Primeiro que o Estado brasileiro detém uma coisa chamada Golden Share, que é chamada de ação de ouro. É uma ação especial dentro da empresa que dá ao portador dela, no caso do Estado, decisões muito pesadas. Claro, dentro das empresas diferentes vai variar o que a Golden Share realmente faz, mas o fato é que ele tem um poder, ele tem uma bomba nuclear na mão dele lá que ele pode jogar na reunião estatutária e falar, mano, vai ser isso aqui, acabou. Então eles têm influência lá dentro. Sim, só veja tudo que foi feito ao longo do governo Lula e Dilma lá dentro. Né? E no governo Temer não sabemos exatamente ainda, mas também teve palhaçada, e não duvido que nesse agora vai ter. Não duvido também que vai ter uma porrada de palhaçada de governo se metendo na Vale lá dentro. Segundo, ok? O Estado é sócio, o Estado é dono de 27,67% da Vale, via a Litel, ou Litel, que é uma empresa que agrega fundos de pensão, fundos de aposentadoria de empresas estatais. Prev, Petros, Funcef, etc. Fundos de aposentadoria de empresas estatais. Tem as empresas que são a Lightel, então é estatal. Quem que é o dono da empresa é o Estado. Eles têm dentro do fundo de aposentadoria ações da Vale lá dentro. E depois você tem o BNDES Par. Se soma os dois, vai dar 27%. Deve ter mais algumas coisas dentro, mas, enfim, não importa para os aspectos desse argumento, é uma puta de uma fatia. Então o Estado, se ele vai lá e dá uma puta numa multa na Vale, sei lá, quebra a Vale. Dá uma puta numa multa que quebra. Eles falam, cara, é o seguinte, mano, dane-se. Agora a Vale vai ter que ser das vítimas para restituir o crime, porque o dano é tão grande, o valor é tão grande que ao invés de a gente liquidar isso tudo e passar o valor nominal, é melhor você dar a empresa pros caras, porque daí, né, você tem agora esse patrimônio e você tem os rendimentos eternamente. Se esse fosse o caso da restituição, eu não teria a menor objeção a isso. E aliás, isso é uma puta de uma lição, né? Ah, mas daí acionistas são um pouco desincentivados a comprar ações de empresas, porque se essa empresa cometer um crime, o acionista pode perder a ação para a vítima. Ia ser putamente educativo um negócio desses. Mas enfim, se o Estado for lá e der uma putalha de uma gigantesca, de uma multa e ferrar com a Vale como deve fazer, o que vai acontecer? Essas ações vão perder valor. Então o fundo de aposentadoria desses funcionários públicos vai perder valor e vai ter que ser ou aumentada a contribuição deles para o fundo de aposentadoria, ou o Estado vai ter que ressarcir isso dentro do fundo de aposentadoria da empresa que é dele. Então você tem o juiz sendo parte. O juiz também é o réu. O que é um absurdo de devido processo legal inimaginável. Essa é a situação que você tem. E aí o que acontece? Isso geraria um puta de um custo. Aí o que o governo vai ter que fazer? Fazer uma conta. Onde que eu me ferro mais? Certo? Porque eu posso multar eles em 10 bilhões e perder 15 pra cá. E aí? É claro que eles vão fazer essa conta. Segundo, o que acontece? A Vale paga imposto. Cara, a Vale faturou 34 bilhões de dólares em 2017. Eu não sei quanto isso dá de imposto, mas dá aproximadamente uma puta de uma grana. Eu duvido que a multa que vai ser jogada na Vale, nesse caso, seja maior do que um ano de contribuição de imposto deles. Mas daí pode prejudicar mais. Se desse uma multa correta, né, se fosse o gigantesco, a multa que deveria ser, ou sei lá, acabar com a Vale, sei lá, o que fosse, aí o Estado vai falar, bom, a gente pode, né, tacar uma multa lá de, digamos, sei lá, 20 bilhões, e digamos que ela é paga, mas daí a gente perde 20 bilhões por ano em imposto. O que vale mais a pena eu fazer? Porque eu sou recebedor, eu, no caso do Estado, sou parte nisso. E aí você tem também o Estado de Minas Gerais e também o Espírito Santo, né, que por causa da rota da Vale, são grandes recebedores de impostos. Claro que vai ter uma pressão deles para falar, não, fecha bem, não, é que aí vai, né, e especialmente cidades, cara, você tem cidade que, sei lá, 100% do PIB dela, deve ser assim, deve ter duas empresas na cidade, a prefeitura e a Vale. O que o prefeito dessa cidade, que talvez não tenha sido afetada por isso, vai achar da Vale tomar uma enrabada e ter que fechar a operação lá? É claro que vai ter uma porrada de pressão política
pra falar, ó, cara, né, vamos fazer um termo aqui de ajuste, né? A gente faz uma multa, assim, mas parcela em 45 anos a porcaria dessa multa, depois perdoa lá na frente. Isso aqui é um gigantesco conflito de interesses. Não tem como você achar que isso aqui vai dar um julgamento justo. Aí tem uma segunda questão que gera impunidade nesse caso, que gerou uma porrada lá atrás, que é uma questão de incentivos. Qual é o incentivo que o tribunal tem para dar uma punição correta? Na verdade, o incentivo é contrário, porque o que acontece? Você tem uma influência política lá dentro. Ah, não, mas o tribunal é isento, ele é imune. Ah, para. Não dá pra acreditar que tem gente que acha isso ainda. É muita inocência. Se o tribunal deu um puta de um julgamento certo e for lá arrebentar a cavale, pode ter um prejuízo político aí, mas o que o juiz ganha? O que a empresa tribunal dele ganha? Nada. Agora, ele pode fazer uma troca política, de dar uma aliviada lá e ganhar alguma coisa politicamente lá na frente, uma indicação, uma nomeação, alguém da família, alguma coisa assim. Isso pode acontecer. E também, claro, você tem o incentivo da Vale simplesmente comprar o juiz. Vocês podem fazer isso. Ah, mas no tribunal privado poderia acontecer também. Bom, eu tô falando, isso existe agora. Qual é o incentivo? O que puniria, o que prejudicaria o juiz, o tribunal, os envolvidos todo no processo aqui, caso eles deem uma decisão ruim? Nada. Não existe incentivo para isso. E, inclusive, não existe incentivo também para fazer um processo rápido. Cara, você sabe que isso aqui vai demorar 10, 20 anos para resolver. Como eu falei, você tem vítimas lá no Rio de Janeiro que estão esperando 20 anos restituição da Petrobras e não vão receber. Por quê? Porque vai primeira instância, segunda instância, STJ, vai apelar isso em todas as instâncias, e eles podem fazer isso. Eles podem pegar o jurídico deles e falar para vítimas, olha, é o seguinte, mano, você nunca vai ver esse dinheiro, cara, eu não vou pagar isso aí. Eu vou apelar isso aí até o infinito, e o teu neto talvez vai ver isso aí, quem sabe, se no meio desses 40 anos alguém não perdoar esse negócio, anular, sei lá, esquecer, prescrever, dane-se, você não vai receber. Então é o seguinte, eu vou te pagar 200 aqui e você para de me encher o saco, beleza? Eles podem fazer isso. Por quê? Porque o julgamento demora uma caralha de tempo para resolver. Por quê? Porque como não existe incentivo para você ter um julgamento rápido, assim como não existe um incentivo para você ter um julgamento certo, não existe um incentivo para você ter um julgamento rápido, vai demorar um monte. Qual que é o incentivo que o tribunal opera? Eles têm um pesado incentivo para fazer lobby por salário, para ganhar aumento de salário, para ganhar auxíliozinho, para ganhar mais poder, para ter mais decisão, para o juiz falar, se sentir o dono do mundo, né? Eu vou decidir tudo que vai acontecer aqui. E aí o que acontece? Você vê, o que você vê mais? Manchetes de juízes, tribunais, juízes não sei o que, preocupados com a duração do julgamento ou com o salário deles. Então o que acontece é que você tem um monte de juiz ganhando muito bem, nossa, negócio lindo, maravilhoso, julgamentos demorando, e também uma criação de uma bandalha de leis e de burocracias e de regulações, uma porrada de, cara, chatice processual. Ah, não, você não pode pôr a imagem aqui e subir ela nos autos em JPG, ela tem que estar dentro de um PDF. Você tem um monte dessas imbecilidades criadas no meio do caminho por poderzinho de juizinho. Isso fica demorando mais, isso faz com que o julgamento demore mais. Isso não é só o Brasil. Nos Estados Unidos, você tem da Câmara de Arbitragem americana, eles têm os dados. Cara, um julgamento em média nos Estados Unidos leva 2 anos, em arbitragem, que é privado, leva 11 meses. Porque o incentivo é completamente diferente. A arbitragem tem um incentivo para resolver rápido, para ir para o próximo cliente, para resolver um negócio rápido. E isso aí gera um puta incentivo para impunidade. Para a empresa passear. Qual que é a solução? Privatiza. Ah, vamos privatizar a justiça? Porque você tem todos os incentivos certos. Porque daí o que acontece? O juiz, tribunais que dão sentenças ruins, vão se ferrar. Você vai usar um desses? Você acha que uma seguradora grande vai querer resolver isso num tribunal que vive dando decisão de merda? Ou que demora um monte, ou que é caro pra cacete? Claro que não. Ah, mas aí o tribunal pode ser comprado. Ué, e o tribunal estatal já não tá pela parte, que é parte com o réu, certo? Você tem o réu sendo dono, né, do negócio. Já é o que está acontecendo. Ah, mas a decisão pode ser ruim. Ela pode, a diferença é uma questão de incentivo. Se você tiver uma arbitragem privada e em cima disso a decisão for ruim, quem deu a decisão tende a se ferrar, tende a não ficar no mercado. Ou você pega carona por aí na rua. Não, você pega Uber. Por quê? Porque você sabe que eles vão tentar te proteger. Você sabe disso. Você tem uma expectativa bem razoável disso. Se você soubesse que, sei lá, crimes são cometidos por motoristas da Uber e não dá nada, você continuaria pegando Uber? Não, mas o Uber se coloca como
uma jurisdição, eles julgam os motoristas. A galera não pensa nisso, mas é uma forma de você resolver isso. Agora, se o tribunal der uma decisão ruim, como são os tribunais brasileiros e pelo mundo todo, o que acontece? Nada. Ah, mas isso é utópico. Cara, utópico é você achar que alguém vai agir contra o seu próprio interesse e que vai fazer coisa a troco de nada. Isso aí é utopia. É você achar que a justiça estatal vai fazer isso aqui direito. Ah, por favor, né? Segundo ponto, regulação. Ah, mas faltou regulação de segurança, faltou inspeção, faltou isso, faltou aquilo. De fato, faltou mesmo. Também tem muita gente que tem aquela visão que acha que libertário, que quem defende livre mercado, não quer que tenha regulação, não pode ter regras. A regra é que não tem regra. Claro que não. A gente defende regulação privada, regras que são estabelecidas entre as partes, por incentivos vários, vamos entrar nesse detalhe aí. Porque o que acontece é, de novo, incentivos, impunidade, conflitos de interesse na elaboração das regulações. Faltou inspeção? Foi dado certificação para a barragem de maneira indevida? Sim, faltou inspeção. Foi dado de maneira indevida, pelo jeito, né? Como eu vou argumentar ao longo do negócio aqui. E por que foi isso? Porque quem regula, inspeciona e etc. não tem os incentivos corretos, são agências estatais que você é obrigado a usar, obrigado a pagar, obrigado a financiar, obrigado a obedecer, não importa o quão ruim, incompetente e inútil ela seja. E como essa agência responde ao Estado, isso de novo cria um conflito de interesses. E falar de regulação privada, você fala, mas a iniciativa privada vai regular? Cara, isso é a mais absoluta normalidade ao teu redor. Quer um exemplo? Como eu falei, Uber. Uber é uma agência de regulação privada. Eles falam, olha, se um motorista quiser dar caronas dentro do nosso aplicativo, terá que obedecer esses termos, se submeter a essas jurisdições, acatar essas decisões aqui, fazer isso aqui, e se não gostar, chora, vai pra lá. E todo mundo usa. Um monte de gente usa isso aqui. É uma agência de regulação privada. Você é livre, você é perfeitamente livre para pegar uma carona na rua aí com um estranho. Mas não é à toa que a gente considera isso uma forma muito elaborada de suicídio. Quer outro exemplo? Regulação de alimentos. Tem muitos supermercados que tem o seu produto que tem a marca própria dele. Sei lá, supermercado X, né? Pão de açúcar, digamos. É o pão do pão de açúcar. Ou a batata frita pão de açúcar. Eles têm isso. Mas em quase todos os casos, eles não produzem esses alimentos. Eles subcontratam alguém que vai produzir o pão de açúcar, ou a batata frita, pão de açúcar, ou, sei lá, o vinho, pão de açúcar, enfim. E, dentro disso, eles estabelecem, olha, nós vamos fiscalizar vocês que a gente está subcontratando para produzir, sei lá, molho de tomate, pão de açúcar, e a gente quer saber se você está usando trabalho escravo, né? A gente quer que você não use, a gente vai verificar isso. Se você está dentro de segurança do trabalho, se você está pagando seus funcionários em dia, se não tem barata andando no negócio, se você não está colocando veneno dentro do alimento. Por quê? Porque o produto está com a minha marca. Então, se der merda nisso aqui, quem que vai se fuder? Eu! Então eu vou descer que nem um caminhão de tora em regulação em cima de você, meu filho. Isso existe hoje, isso é normal pra caramba hoje. Outro exemplo, indústria naval. Você vai pôr um barco daqueles de, sei lá, 100 milhões de dólares no mar sem seguro? Não. E a seguradora, então, vai exigir certas coisas de segurança que tem que estar dentro do navio pra aquela porcaria não afundar. Por quê? Porque a seguradora vai pagar. Então ela impõe uma porrada de regulações que são pesadas em cima disso. E todas essas agências de regulação têm um pesado incentivo para fiscalizar direito, para impor regulações que fazem sentido e não coisas idiotas que não tem nada a ver com nada. E, se elas falharem, minha nossa, se elas falharem, faz o contraste. Digamos que o Ministério da Agricultura, Secretaria do Estado de Agricultura, sei lá, certifica lá que um tomate não tem agrotóxico. Aí fazem um teste e tem. O que vai acontecer? Mais ou menos nada. Aí descobrem lá, não, ó, tem aqui a certificação de uma entidade privada, né, que diz que esse tomate aqui é orgânico e encontramos 3 pesticidas nele. Meu Deus. Oh. Cara, não tem nem graça o que vai acontecer com a empresa que certificou isso errado. São incentivos muito diferentes. Aí vamos lá, a gente tem a Agência Nacional de Mineração, federal, que regulamenta a mineração. Você tem que usar ela. Tem outra? Não. Qual que é o incentivo dela para fazer regulações boas, regulações que fazem sentido com aquilo, com a realidade tecnológica, com o que está sendo feito ali? Pô, você tem a boa vontade das pessoas. Não estou dizendo que todo mundo que trabalha lá é um canalha. São pessoas bem intencionadas de maneira geral. Mas, né, incentivos. É o princípio da preguiça. Se não fazer, não vai dar nada, não vai ser feito. Por outro lado, boa parte da regulação numa agência estatal tem incentivos estatais. Tem a ideologia política do partido
atual no poder vai influenciar isso. Não, acho que os caras têm que ser mais regulados, sabe? Porque eu não gosto deles. Porque eu quero prejudicar, porque eles doaram pra oposição. Vamos regular os caras até a morte, vamos quebrar esses caras aí. Tem isso? Ou tem a opinião do cara, o cara acha que, não, eu não gosto de mineração, então vamos regular os caras até a morte além do que é necessário, pode ser? Ou sei lá, eu acho que mineração é muito importante pro país, então tem que deixar rolar, faz uma regulação super leve, se der desastre é porque não é necessário por desenvolvimento econômico. Você pode ter algum palhaço lá que acha isso. E aí a produção de regulação vai ser nonsense. E você tem um puta incentivo pra corrupção dentro, porque, mas eu posso subornar uma agência de regulação privada? Pode, mas se isso for revelado, mano, você tem um problema grave aí. Ou você vai comprar, sei lá, comida pro seu filho, sabendo que a empresa que certificou lá que não tem não sei o que foi pega em 3 escândalos de veneno dentro da comida. Cara, você já teve empresa quebrando por boato disso. Mas não, se acontecer numa agência de regulação estatal, é a vida, cara, capaz nem de alguém ser demitido. E depois você tem a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é quem emitia a licença ambiental para os caras operarem lá, para a barreira operar. E aí o que acontece? Bom, ela é estadual, então ela responde ao governador, que quando foi dado a licença para essa barragem em específico, era o governador Pimentel. Né? A galera ficou pano Zema. Cara, a licença foi dada em outro governo, por outra, né? Não tem nada a ver, mas enfim. E se fosse o Zema também ia meter porrada no cara e acabou, velho, não tem a menor dó. Mas, enfim, você tem a secretaria que tá dentro do Estado, o Estado tá falido, então você tem uma pressão política dentro pra falar, cara, olha, dá essa licença logo, cara, porque os caras têm que rodar, porque o Estado tá falido. E a gente precisa se reeleger, a gente precisa fazer um monte de coisa aí, e roda o negócio porque eles vão ter que pagar imposto. A agência de regulação aqui, nesse caso, ela é financiada por taxas internas, então tudo bem, ela conseguiria se financiar de qualquer forma. Agora, ela responde politicamente. Então o presidente, governador, prefeito que o vale, que manda nessa agência no fim das contas, que pode mexer lá dentro os pauzinhos, vai falar, cara, é o seguinte, libera esse negócio aí. E se der problema, bom, aí é problema dos outros, não é meu, eu tenho que resolver aqui. Você tem um monte de incentivos perversos. Uma agência de regulação privada, ela tem que, antes de tudo, proteger a qualidade do selo dela. Então ela vai falar, cara, se tá errado, cara, eu não vou liberar. Você funcionar ou não afeta o meu faturamento. Eu sou pago para te fiscalizar, às vezes até por outra parte. Eu sou pago pela seguradora, né? Você nem precisa me pagar. É a seguradora que me paga para fiscalizar você e você é obrigado a aceitar isso por causa do seu contrato de seguro. Digamos, isso pode acontecer, isso é relativamente normal em várias indústrias. Pode ter várias outras coisas, enfim. Então uma agência privada não tem incentivo para fazer esse tipo de coisa. E os dados estão aí para comprovar isso. Em 2015, depois do desastre lá em Mariana, do crime lá em Mariana, saiu uma matéria mostrando o número de fiscais que existiam na Secretaria Estadual para fiscalizar barreiras no estado de Minas Gerais. 4. Agora pensa assim, você é o presidente de uma empresa de certificação dessas, privada. Você tem 4 fiscais. Você vai certificar todo mundo no estado de Minas Gerais? É claro que você não vai fazer. Você vai conter as suas operações e falar, cara, eu vou ver o que eu posso ver. O resto, sei lá, alguém vai fazer, alguém entre nesse mercado. Não pode entrar no mercado porque é monopólio estatal. Tem que ser estatal. Então, se o Estado não colocou os fiscais, não vai ter. Aí vai ter uma puta demora e daí ou nada acontece, porque não pode ter outra fiscalização em cima, não pode ter outra regulação privada em cima. Então, você tem um atraso econômico gigantesco, ou você tem um incentivo para liberar geral, porque, economia, empregos e papapá, e coloca todo mundo em risco e daí a gente morre. 4 fiscais, puta merda. Bizarro isso. E também mostra, a matéria mostra, vai estar, todos os links vão estar numa matéria lá no Sparkle, que daí fica mais fácil de colocar os links e tudo mais, vai estar lá na descrição. Também mostra que era mais absoluta, ainda, né, pelo jeito, a mais absoluta normalidade, a papelada de inspeção demora anos, você fica lá anos, isso aqui tá válido por 3 anos. Pô, mas de um dia pro outro pode mudar. Mas libera. Cara, e assim, de novo, isso aqui é uma regulação estatal. Eu fico pensando assim, eu tenho essa compulsão de empreendedor de pensar assim, como é que eu poderia abrir uma empresa para fazer isso? Se eu fosse abrir ela, o que eu faria? Como é que funcionaria isso? Cara, eu teria que ter o fiscal na obra o dia inteiro, para ficar olhando o negócio lá. Cara, o teu trabalho é ficar de butuca ali. É isso que você tem que fazer. Não ia falar assim, você tá certificado por 3 anos, vou colocar meu cu na reta com... nem ferrando que eu ia fazer isso. Mas é o que os caras faziam. De novo, se fosse uma empresa de certificação privada isso aqui,
Meu Deus, você ia ter toda a galera comuna pedindo o fuzilamento público do cara que deu o certificado disso aqui. Mas não, como é uma estatal. E também saiu outra matéria que em 11 de dezembro de 2018 foi feita, né, a reunião para dar a certificação para essa barragem e foi dada. A enormes protestos da comunidade foi passada por 8 votos a favor, 1 contra e uma abstenção. Pergunto, né, foi uma reunião da Câmara de Atividades Minerárias da Secretaria do Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais. Pergunto, os 8 caras que votaram a favor vão ser responsabilizados? Porque eles falaram, tá ok, pode rodar. Eles vão responder porque deveria. Você falou que tava tudo bem. Não tava. Ah, mas pode ser que tava e daí os caras fizeram outra merda lá na frente, não é comigo. Tá, mas vai ter que responder. Vão ter que responder? E se deram a decisão errada? Se a gente provar que esses 8 deram a decisão errada, vai ser patrimônio deles liquidado inteiro para as vítimas? Ah, para. A gente sabe que não. De quem que é o trabalho de fazer isso? Estado. Inclusive, dentro da matéria tem um relato de que o nível de risco da represa foi rebaixado. Você tem 6 níveis de risco, né, de 1 a 6, 6 sendo mais alto. Ela foi rebaixada de 6 para 4, uma decisão interna. Quem tomou essa decisão vai se fuder? Eu quero o nome desse cara. O cara que falou, não, é 4. Tanto que a pessoa que votou contra, né? Eu falei, foi 8 votos a favor, 1 contra. A pessoa que votou contra falou, olha, isso aqui é um absurdo. Isso aqui não, é criminoso ter essa redução, isso aqui não tá cabível. É uma represa de risco 6. Por que foi reduzida? Porque se ela fosse de risco 6, teria que ter uma avaliação de 3 licenças diferentes. Em risco 4 é só uma. Então mudaram isso para aliviar para os caras. Então a agência, a empresa, né? Empresa, não, porque uma empresa seria da alusão de que é privada, não é, né? O corpo político que deu essa licença aceitou isso para facilitar a liberação da licença ambiental dessa represa. Eu quero na minha mesa o nome do cara que fez isso e o motivo de por que ele decidiu isso. E vai ter que ser responsabilizado também se fez merda. Agora você pensa, mas por que uma agência dessas faria isso? De novo, incentivo econômico, o negócio tem que rodar. Pode ter um monte de coisa lá dentro, mas eu quero saber o que aconteceu. E de novo, pensa se fosse uma certificadora privada. Pensa se você fosse o presidente dela. Você é o dono de uma empresa de certificação privada e uma represa que você certificou deu isso e sai a matéria dizendo que aconteceu isso aí. Cara, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar uma cadeira na minha mão, chamar o cara na sala e falar, você tem 30 segundos pra se explicar antes de alguma coisa acontecer. É isso que você faria, certo? Você ia afastar o cara, você ia falar, mano, você tomou essa decisão, fora, mano, some. Sei lá, você tá em auditoria, não sei, pode ser que você estava certo, mas eu vou presumir que estava errado porque eu não vou deixar você julgar outra coisa antes de você se inocentar nessa história aqui, fora. Agora, para pra pensar que talvez o cara que decidiu isso esteja nesse momento, enquanto eu tô gravando aqui e você tá assistindo, esteja nesse momento agora ponderando sobre outra decisão. A gente não sabe. Cara, de novo, é uma questão de incentivos aqui. E finalmente tem aquele argumento de, não, mas é porque a Vale é uma empresa privada, ela é gigantesca e tudo mais, porque o capitalismo e tudo mais, e dela pode fazer isso e não vai dar nada. Primeiro que os dois outros pontos já respondem a uma visão libertária, mas vamos pegar isso aqui também. Se não fosse o Estado, a Vale seria muito menor no Brasil. E a gente tem uma lista de coisas. Ela teria menos poder de negociação, menos poder de pressão, menos poder de, talvez, subornar essas agências que vão dar alvará e tudo mais, né? E ela também ia ter uma necessidade maior de ser mais eficiente, porque ela teria concorrentes. Então, ia ter que começar a pensar, cara, eu não posso ter esses desastres aí, não posso cometer esses crimes gigantescos aí o tempo todo, porque as multas disso vão me quebrar, e do outro cara vai me quebrar. Mas quando você sabe que você não tem concorrência, você fala, cara, ó, pode dar errado pra mim, mas vai entrar outro? Não. Então fazer o quê, né? E qualquer coisa também, se a empresa estiver muito mal, eu posso ligar lá pro governo e falar, governo, me salva. Eu sou importante pro PIB, eu sou importante pra impostos, eu gero muitos empregos. Eu tô numa situação aqui muito ruim economicamente, porque eu matei uma puta galera e vocês me fuderam como deveriam me fuder. Me salve. E capaz do governo ir lá e salvar os caras. Falaram, não, vamos dar um empréstimo do BNDES. Aliás, vale lembrar também. Vale recebeu 22 bilhões de reais do BNDES. Não sabemos em que termos, né? Mas, né? Provavelmente subsidiado pra caramba. Seria do tamanho que é? Não teria os concorrentes que não tem se tivesse toda essa ajuda aqui? Só vai lá ver empresas de mineração listadas na Bolsa Brasileira. São 6. Entre elas tem a do Eike Batista, MMX lá.
Palhaçada. Você vai lá na Austrália, também é um país com pesada mineração, que é o 18º país mais fácil de fazer negócio, segundo o ranking do Ease of Doing Business. São mais de 100 empresas listadas. Cara, é um nível totalmente diferente de concorrência, ok? Outra coisa, jazidas de minérios no Brasil são nacionalizadas, elas são patrimônio do Estado. Então o que acontece? É do Estado e daí o Estado concede ela. Ou seja, vai ter um processo de leilão, então vamos ver que empresa que consegue ganhar o leilão para conseguir o minério de ferro lá, para conseguir ir lá e pegar. Né? Isso não é propriedade privada livre, que é o que seria que libertários defendem. Primeiro, a explorar se torna dono. É isso que libertários, defensores de livre mercado, defendem. Não, que a gente tem uma estatização delas, literalmente uma estatização. E daí quem ganhar o leilão, e a gente sabe que leilão no Brasil é aquele negócio topster, né? E não é só o governo PT, imagino que o governo Fernando Henrique Cardoso devia ser uma roça também. Devia ser, imagina antes, então, puta merda. Aí isso faz o quê? Isso pressiona pra empresa grande ganhar. A gente sabe como é que é esses leilões de concessão no Brasil. Vocês viram o que aconteceu na Petrobras? Vocês viram que aconteceu um monte de coisa aí, cara? É um negócio bizarro. Então, assim, isso ajuda a Vale. Isso ajuda a restringir competição, especialmente de empresas pequenas. Outra coisa, de novo, conflito de interesses. Ora, se o Estado é sócio da Vale, qual é o interesse do Estado em deixar uma concorrente entrar? Cara, é uma coisa simples. É uma coisa bizarra, a galera não percebe isso, cara. Se o Estado é sócio de uma empresa, por que ele deixaria a competição acontecer se ele ganha mais não deixando acontecer? É a coisa mais lógica do mundo. E daí o que acontece? Existe uma pressão política pra falar, né, tira os caras, porque pode dar porcaria. Ou se entrar vai ter que ter governo no meio, né? Porque se a gente é sócio aqui da Vale, a próxima vai ter que ser sócio também. Então tende a entrar mais concorrentes, entre aspas, que são da galera mesmo que estão dispostos a trabalhar com o Estado e fazer o que for necessário. E você fala, mas Rafael, mas isso aí não é meio que não seria meio que um crime? Porque daí você teria um sócio de todas as empresas concorrentes e tudo mais. Ah, não, mas daí é o Estado, aí pode. Bizarrice. E claro, além disso, você tem toda a dificuldade de você fazer negócios no Brasil. Porque se você vai investir em mineração no Brasil, você tem que pensar assim, ó, digamos, né, eu sou um australiano, tal, um inglês, não sei, um bilionário gigantesco, uma empresa bilionária. Fala, eu vou entrar no Brasil. Tá, eu vou criar um negócio de mineração. Qual que é a chance nos próximos 20 ou 30 anos de entrar algum político doido lá que vai me expropriar inteiro e falar que eu sou o problema do país? No Brasil? Sei lá, 100%. Eu não vou fazer isso. Você não vai investir numa roça dessas. Ou seja, Vale fica muito maior do que deveria, do que normalmente seria numa concorrência de livre mercado, e aí tem mais poder de fazer isso. E, quando faz cagada maior. Mas enfim, eu espero que isso tenha resolvido o assunto de maneira geral. Claro que nunca vai resolver tudo, tem várias dúvidas que vão vir desse vídeo. Coloquem elas nos comentários, a gente pode ter vários vídeos assim sobre libertarianismo e meio ambiente, libertarianismo e poluição, várias coisas que podem sair desse vídeo aqui. Eu quero saber as dúvidas de vocês, mas espero ter coberto o assunto. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.